Fala, fiel! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Gavião do Corinthians. Já chega fortalecendo com aquele like. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho porque temos muita coisa para falar do nosso timão e o assunto de hoje promete mexer bastante com a torcida corintiana. Afinal de contas, estamos falando de Yuri Alberto, o nosso camisa 9, artilheiro da equipe, que acaba de completar 3 anos vestindo o manto alvinegro e que agora voltou a ser alvo do mercado europeu com 2 clubes grandes interessados na sua contratação, o Sporting de Portugal e o Wolverhampton da Inglaterra, que já se movimentam nos bastidores para tentar levar o jogador na próxima janela de transferências, que começa em agosto. O interesse não é de hoje, principalmente por parte do Wolverhampton, que no fim do ano passado já havia feito uma proposta oficial para tirar Yuri do Corinthians, mas a diretoria recusou a oferta porque acreditava que os valores não correspondiam ao tamanho do atleta, ao peso que ele tem dentro de campo e ao papel fundamental que desempenha no elenco. Além disso, a Fiel sempre apoiou a permanência do atacante, que é visto como um dos símbolos da equipe dentro de campo. E a diretoria naquele momento preferiu priorizar a manutenção da espinha dorsal do time, mesmo com a necessidade de reforçar o caixa. O Wolverhampton, comandado pelo técnico português Vitor Pereira, um nome bem conhecido da torcida, enxerga Yuri como uma peça ideal para a Premier League, já que ele tem características de mobilidade, finalização e presença de área que agradam bastante o estilo do futebol inglês. Já o Sporting, por sua vez, vê no atacante uma grande oportunidade de mercado, especialmente porque o clube português costuma apostar em jovens sul-americanos para fortalecer o elenco e depois revendê-los a outros clubes da Europa por valores ainda maiores. É uma estratégia que já deu certo em vários casos, e o nome de Yuri Alberto encaixa perfeitamente nesse perfil, jovem, já com experiência internacional e ainda com muito espaço para evoluir. No cenário atual, tanto o Sporting quanto o Wolverhampton devem apresentar novas propostas, e isso pode colocar pressão sobre a diretoria corintiana, que precisa decidir se vai segurar o jogador até o fim do contrato ou se vai negociar uma transferência que, ao mesmo tempo em que pode ajudar financeiramente, também enfraquece o elenco em um setor fundamental. O contrato de Yuri com o Timão vai até 31 de dezembro de 2027, o que em tese dá uma tranquilidade ao clube, já que tem vínculo longo e pode exigir valores altos para liberar o atleta. Mas o detalhe é que até agora a diretoria não procurou o staff do jogador para falar de valorização ou até mesmo de uma renovação antecipada. Isso acaba deixando espaço para especulações e abre margem para que os clubes interessados possam sondar a situação. Vale lembrar que quando Yuri chegou ao Corinthians, ele já tinha uma bagagem importante por ter atuado no futebol russo defendendo o Zenit. Essa experiência fora do país foi um diferencial, e desde então ele sempre esteve no radar de olheiros europeus, que seguem acompanhando seus números, desempenho e evolução no futebol brasileiro. Yuri Alberto se tornou peça-chave do ataque corintiano, participando de jogadas importantes, decidindo clássicos e muitas vezes sendo a referência ofensiva em jogos decisivos. E isso fez com que sua valorização no mercado aumentasse consideravelmente, ainda mais por ser um jogador jovem, com apenas 23 anos, e que tem muito tempo de carreira pela frente. Os clubes europeus enxergam esse potencial e sabem que podem ter retorno técnico e financeiro com uma possível contratação. A Fiel, por outro lado, olha para essa situação com certa desconfiança, pois perder um atacante como Yuri seria um golpe duro para o projeto esportivo do clube, principalmente em um momento em que o Corinthians precisa voltar a brigar por títulos e se fortalecer dentro e fora de campo. Nos bastidores, comentasse que os representantes do jogador estão atentos às movimentações e não descartam ouvir propostas, até porque o desejo de Yuri de voltar ao futebol europeu em algum momento já foi manifestado em entrevistas. Ele gosta do Corinthians, se identifica com a torcida, mas também sabe que a carreira é curta e que oportunidades de jogar em ligas como a Premier League ou em um clube tradicional como o Sporting não aparecem toda hora. Tudo depende de como a diretoria vai conduzir essa situação, se vai apresentar um plano de valorização e convencimento para segurar o atleta ou se vai ouvir o mercado e analisar a possibilidade de uma negociação. Outro ponto importante é a parte financeira. O Corinthians vive um momento de reconstrução nas finanças e uma venda de Yuri Alberto poderia gerar uma receita significativa, mas ao mesmo tempo abriria um buraco no setor ofensivo, exigindo a contratação de outro nome de peso para suprir sua ausência. E a torcida sabe que isso não é fácil, porque encontrar um atacante jovem, decisivo e com identificação não acontece todo dia. Essa é a grande dúvida: vale mais a pena segurar Yuri como referência ofensiva ou aproveitar a valorização dele para equilibrar as contas e investir em outros setores do elenco? E aí, fiel?
Eu quero saber a opinião de vocês. O Corinthians deve vender Yuri Alberto agora e fazer caixa ou deve segurar o jogador até o fim do contrato, apostando nele como referência para os próximos anos? Deixem nos comentários a visão de vocês porque a voz da torcida é fundamental. Já deixa aquele like para fortalecer, compartilhe o vídeo com os amigos corintianos e não esquece de se inscrever aqui no canal Gavião do Corinthians para ficar por dentro de todas as novidades. Tamo junto sempre. E como eu sempre digo, vai Corinthians!